Fala pessoal, então a gente voltou aqui com a nossa terceira aula do nosso curso em C Sharp, criando um sistema para assistências técnicas, tá? Nesse curso você vai aprender a fazer esse sistema, mas você vai sair com a base para criar qualquer tipo de sistema aí para desktop, tudo bem? Então, a gente já aprendeu sobre as propriedades na aula anterior, vimos onde a gente vê a estrutura do nosso projeto, certo? E aqui do lado esquerdo, a gente vê que tem aqui algumas opções que ficam ocultas, como por exemplo, essa do meio, caixa de ferramentas. Quando você clica aqui, ela vai abrir aqui a caixa de ferramentas, vai demorar um pouquinho para carregar, porque é a primeira vez, né? Mas ela vai abrir aqui para você. Você pode vir aqui na primeira opção, todos os Windows Forms, clicar nela, né? E ela vai abrir aqui uma lista para você completa de todos os Windows Forms. O que é esses Windows Forms? Esses Windows Forms a gente pode chamar de objetos. São objetos que fazem funções diferentes. Por exemplo, aqui a gente encontra aqui o quarto item aqui é um botão. O que esse botão faz? Automaticamente ele é um botão, né? Esse botão ele vai servir no nosso sistema para acionar algo, logar no sistema, confirmar alguma coisa, certo? Então, isso aqui é um botão. Como que eu faço para adicionar um botão ao meu Windows Form? A gente clica nele e arrasta e joga aqui para dentro, na posição que você quiser. Por exemplo, vamos colocar ele aqui embaixo. E ele já adicionou aqui um botão para a gente, botão 1, certo? Se a gente quiser que isso apareça para a gente, vamos clicar aqui em iniciar. Esse botão ele compila o nosso código e faz o sistema rodar. Se a gente clicar aqui em iniciar, ele vai compilar o código, vai mostrar aqui na saída para a gente todo o debug, certo? Ele está aqui compilando aqui. E aí vocês podem ver que ele compilou e gerou essa tela aqui pra gente. Uma tela com um tamanho normal, ainda padrão, a gente não configurou. E ele tem um botão. Esse botão ele é clicável, mas automaticamente ele não faz nada. A gente ainda não programou ele para fazer nenhuma função, certo? Então ele é apenas um botão. Se a gente clicar aqui em fechar, automaticamente ele vai parar o modo de debug, tá? E a gente neste momento aqui vamos olhar as outras coisas que tem na caixa de ferramenta. Clicando aqui a gente vai ver que tem um ponteiro, tem um checkbox. O que é o checkbox? Vou arrastar para vocês verem o que é o checkbox. O checkbox são aquelas caixinhas de marcar. Novamente eu vou iniciar o projeto para vocês poderem ver o que é o checkbox. O checkbox são aquelas caixinhas onde você seleciona, por exemplo, uma opção. Poderiam ter três checkbox com 3 opções, onde você iria selecionar uma delas e ia, por exemplo, nesse botão, confirmar a sua escolha, certo? Então, para isso que são os checkbox, tá? Continuando aqui na caixa de ferramentas, a gente tem aqui, por exemplo, um combo box. O que é o combo box? O combo box também é uma caixa de escolha, onde você pode selecionar, por exemplo, um sexo masculino ou feminino. Ele funciona mais ou menos da mesma forma que o checkbox, tá? Mas ao invés dele mostrar várias opções de uma vez só, elas ficam escondidas e só aparecem quando você clica nessa setinha para baixo. Ele vai listar as opções para você. Então isso aí essa opção aí é o combo box, tá bom? Aqui você vai navegando, você vai vendo vários tipos de coisas. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que se chama label. Label significa texto. Então, se você quer colocar um texto aqui no seu sistema, tá? Vai colocar através da label. Como que eu faço para colocar esse texto? Lembra das propriedades que a gente falou? E quando você clica no objeto, você vai ter as propriedades dela para alterar cor, nome, texto, tudo que você quiser, você vai alterar através das propriedades. Vou só fechar essa janelinha aqui para vocês poderem enxergar melhor. Se eu clicar aqui na label, ela já está selecionada. E vim aqui nas propriedades, como vocês podem ver, ele abriu as propriedades desse texto para mim. Aqui vocês podem ver que a gente tem o back color, que seria o background, né? Temos o border style, que seria a borda. No caso, ele está sem borda. Nós temos aqui um cursor, que define como seria o cursor
quando o mouse passar em cima dele, tá vendo? Você pode escolher aqui. Aqui para baixo tem o Font Color, que seria a cor do texto, tá? Então se a gente quer colocar aqui, por exemplo, uma cor vermelha para aquele texto, automaticamente você vê que já ficou vermelho, tá? Aqui o tamanho, eu quero um tamanho maior, quero um tamanho 16, quero um tamanho negrito. OK. Você vê que o texto ele já ficou negrito e já ficou maior, tá? E onde eu altero o texto? Você pode ir descendo aqui, você vai encontrar a propriedade chamada text, tá vendo? Nesta propriedade vai ter aqui label 1, que é o texto que está ali. Então você vai clicar aqui, vai usar o seu botão aí de apagar ou de delete e vai escrever o que você quiser. Por exemplo, sistema de avaliação, por exemplo. É só um exemplo. Deu Enter e automaticamente ele alterou o texto. Então, devidamente entendemos que sempre que quando clicamos em um objeto, essas propriedades ela vai mudar de acordo com o objeto que você clicar, tá? Essas propriedades a gente vai entender melhor com o tempo, quando a gente for clicando, criando o projeto, a gente vai entender cada função das propriedades para que serve. Nesse botão aqui, por exemplo, você pode alterar o texto, como a gente alterou ali. Por exemplo, clique em mim. Tá vendo? Ele não apareceu tudo ali porque o texto é muito grande, mas se a gente aumentar o botão, você pode ver, clique em mim, tá? Vamos rodar o projeto para vocês verem como é que tá aqui. E tá tudo aqui, sistema de avaliação, a gente pode marcar esse checkbox, que não faz nada ainda, a gente não programou ele, é só um objeto. E aqui não tem nada para selecionar também, certo? E um botão clique em mim, que você pode clicar aqui. Então, essa foi a terceira videoaula nossa, onde vocês aprenderam sobre a caixa de ferramentas, sobre as propriedades, sobre como arrastar as ferramentas e jogar dentro da nossa tela. Essa é a nossa primeira tela, ela já vem pronta. A gente pode mexer no tamanho dela também. Você pode arrastar os objetos, por exemplo, os textos, os botões, colocar tudo aqui um do lado do outro e vir aqui e diminuir o tamanho do form, tá? Você pode aí colocar o tamanho que você quiser. Pode pôr o tamanho da tela cheia ou pode deixar um tamanho pequeno. Por exemplo, aqui, ó, olha o tamanho que ficou. Bem pequeno. Então é tudo bem intuitivo. Nós vamos agora para a quarta videoaula, né? A terceira videoaula, onde a gente vai aprender aí começar a dar os nossos primeiros passos. Aguardo vocês até a próxima aula. Abraço, tchau!